pessoal, tudo bem? Sou Arthur Paiva, advogado. Estamos hoje aqui no primeiro episódio do Quinta com Lei, que é um podcast do escritório Paiva e Osterno Advocacia, que tem a ideia de difundir informações e direitos que tenham relação direta ou indireta com as áreas de atuação do escritório. O convidado de hoje é Zé Wellington. Agradeço a presença, Zé. Cara, muito obrigado. Prazerzão estar aqui estreando, cara, o episódio. Olha aí a estreando responsabilidade. Podcast muito alta. O Zé Wellington, para quem não conhece, ele é administrador pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, especialista em marketing e mestrando na propriedade intelectual, na área de propriedade intelectual e transferência de tecnologia para inovação. É professor das disciplinas de gestão mercadológica, sistema de informação gerenciais e jogos empresariais na Faculdade Luciano Feijão. Em seu currículo profissional, atuou como analista técnico do Sebrae e foi sócio da agência de publicidade Convence. É ainda escritor e roteirista de histórias em quadrinhos, tendo vencido o troféu HQ Mix, a mais tradicional premiação de quadrinhos do Brasil, em 2016, e sido finalista do Prêmio Jabuti em 2019. Então, o Zé Wellington está aqui, a gente agradece a presença. E a ideia aqui é a gente ter um papo que vai tocar um pouco nessas áreas da sua vivência, né? Tanto profissional como artística. E vamos seguindo, um papo bem livre aqui pra gente, né, mestre Zé? Boa. Zé, assim, pra gente seguir uma certa sequência cronológica, né? A gente viu aqui seu currículo, né? Não falou aqui muito sobre a relação com a música, né? Mas como é que foi essa sua entrada no mundo da arte? Foi exatamente pela música? Foi outra área, outro segmento? Cara, até é legal você falar, né? O meu currículo que tá aí, que eu que te passei, erroneamente fala muito pouco sobre música. E hoje eu tenho uma vivência artística assim, muito grande, né? Uma parte da minha vida profissional ela já está voltada com arte, com cultura, né? E realmente a música foi a porta de entrada, né? E, mais especificamente, assim, eu tinha aí para 12 para 13 anos, ganhei meu primeiro violão, comecei a tocar em casa, aprendi a tocar, meu pai me deu de presente, né? E daí veio muita coisa, né? Realmente a relação com as bandas, né? Com a cena cultural da cidade, que aí é uma coisa que se mistura, inclusive, a coisa de você estar tocando em banda, né? Que é uma atividade muito legal, e a coisa da produção cultural também. Logo nas minhas primeiras bandas, houve a oportunidade de organizar eventos aqui na cidade, né? E durante esses eventos eu comecei a fazer minhas primeiras produções culturais, né? Como produtor mesmo, criando eventos, né? E aí foi realmente uma espiral, né? E que me carregou uma espécie de buraco negro mesmo para o mundo aí das artes. Então começou com a música, nesse momento aí, tocando violão, e tendo minhas primeiras bandas, né? Eu era muito ligado ao universo aí do punk rock, né? Do hardcore. A gente se conheceu dentro desse universo, exatamente, inclusive, aí há 20 anos, não gostei de falar porque entrega muito nossas idades, mas 20 anos atrás, a gente começando a fazer música, e aí vieram outras coisas, a música ela me trouxe para a produção cultural, comecei a fazer evento de rock, e aí depois veio um outro evento, agregado com isso, né, fazendo evento de rock, eu me senti seguro para fazer outros tipos de evento, e comecei a fazer eventos de quadrinhos e animação na cidade também, né, acho que em 2003, 2004, eu fiz o MASA, que era uma mostra de animação, eu acredito que foi a primeira do interior do Ceará, a gente tinha uma muito grande em Fortaleza, que era o Sana, sim, que eu já frequentava como espectador e eu ficava naquela, que é uma coisa que... Tinha vontade de trazer para cá, né? Exatamente, é isso que eu ia comentar, que eu tenho essa coisa assim, vejo um negócio muito legal fora da cidade, por que não tem Sobral também? E na época, né, até maluco, assim, eu tava com uma dor de cotovelo, cara, tinha acabado um namoro, tava assim muito mal, e um amigo meu, que é o Juraci, né, ele me deu uma corda danada, a gente ia junto pro Sana em Fortaleza, e ele disse, cara, vamos fazer, e ele, essa corda dele toda, eu acreditei que pudesse dar certo, acho que foi 2004, fiz o primeiro MASA, né, e dentro do evento vieram outras coisas, uma coisa vai puxando a outra, né, no MASA, na segunda edição, a gente quis fazer um mascote, né, pro evento, né, fizemos um concurso que foi muito legal, que eu conheci aqui em Sobral um monte de desenhistas, gente que trabalhava com ilustração. Artistas locais. Locais daqui de Sobral. Exato, Sobral e região, né? Eu lembro que o cara que ganhou esse concurso, que era o Demétrio Braga, ele é de Cariré, né? Mas sim, a maioria é de Sobral ou cidades adjacentes. A gente sabe que Sobral ela tem esse poder, né, assim, regional, né? E nesse concurso conheci a galera, e lá no concurso alguém disse assim, cara, ele tá fazendo um concurso aqui pro nosso mascote. Não seria legal se tivesse uma história em quadrinhos do mascote?
né? E aí, ó, bacana, todo mundo lá que organizava o Mazda achou a ideia sensacional. Só que alguém tinha que escrever o roteiro, né? E eu aí, como diretor do evento, cara que também estava na bilheteria, carregava caixa, fazia tudo, né? Diretor de evento pequeno é assim, né? Com certeza. O cara falou assim, pô, tu devia escrever o roteiro também, né? E eu fui escrever meu primeiro roteiro de quadrinhos na época, né? Isso foi, você sabe, o ano? Cara, acho que 2005, 2006, Já mais ou estava menos. na segunda edição do Mazda, terceira? Segunda edição. A segunda edição a gente fez esse concurso. Eu já tinha tentado fazer quadrinhos assim de criança mesmo, tem umas coisas desenhadas em casa, mas nunca tentei levar muito longe. Nessa época também eu estava começando uma relação com a literatura, escrevendo contos, participando de antologias assim, principalmente ligadas à ficção científica e fantasia. Aí fui fazer esse primeiro roteiro para um personagem lá que era o mascote do Masa. Nós lançamos um quadrinho na internet, né? E com aquela galera que eu conheci no concurso, a gente criou, né? Existia já essa galera, uma galera que se reunia aqui, inclusive aqui muito próximo, onde a gente está no escritório, aqui na Praça do Patrocínio, que é aqui do lado da gente, né? Sim. Era uma turma de garotos, assim. Eu era o mais velho, eu já tinha quase 20 anos, e uma galera de 14, 15 anos, que eles se reuniam e faziam uns trabalhos juntos. Eu conheci essa galera, me integrei a eles, né? E a gente montou um grupo chamado Grupo Gatai, né? Então, durante 10 anos, mais ou menos, né? Meus primeiros 10 anos produzindo quadrinhos, eu fazia fanzine, né? Quem não conhece, aquela publicação independente, xerocada, né? Eu xerocava ia na Xerox da Uva, cara, e fazia, né? Super tosco, assim, vendíamos a R$1, R$2, né? Em eventos aqui da cidade. Mas sempre difundia nos shows de festivais, Também, que rolavam, né? né? O fanzine que é inclusive isso, né? Porque aí é quando as coisas se conectam, né? Pra gente da cena do rock, né? O fanzine era aquela publicação, uma espécie de jornal independente, né? Que você falava sobre tudo, sobre música, né? Sobre cinema. E aí eu fazia fanzine também com o Neto, que é o Quintino Neto, organizador de eventos aqui de Sobral. A gente fazia o Fusaca, né? E a gente distribuía gratuitamente, né? E essa ideia de ter o zine impresso eu trouxe para os quadrinhos. Aí a gente fazia histórias curtinhas, de 4, 8 páginas. Uma experiência muito legal, porque eu editava esse pessoal, né? Então já fui aprendendo um pouco sobre essa coisa da editoração, que é muito importante para quem trabalha com literatura e quadrinhos, né? E durante 10 anos eu fiquei nesse negócio do fanzine, até que eu produzi o meu primeiro trabalho profissionalmente com a editora, né? Aí foi 2014, chama Quem Matou João Ninguém. E daí por diante o resto é história, cara. Todo ano praticamente fui lançando um trabalho. Então você foi levado a ser um roteirista de quadrinhos, numa ideia que nem você planejou tanto, né? Sim. Então, e você sentiu já de cara que tinha aptidão? Como é que é isso? A pessoa precisa ter alguma habilidade específica ou é uma coisa que ela pode ir desenvolvendo? Porque assim, a arte, só mencionando por que eu estou perguntando isso, a arte tem um mito do dom, né? Eu nasci com esse dom, mas a gente vai percebendo que existem questões que você pode aprimorar, pode aperfeiçoar. Você sentiu que de cara já tinha uma certa habilidade, uma certa predisposição a escrever? Ou você foi aprimorando isso aos poucos? Cara, de cara, com certeza não. Eu acho que quando eu comecei, eu nem pensava muito nessa coisa de nasci pra isso ou não nasci pra isso. Eu fui fisgado, né? E acho que inclusive é o melhor jeito de se entrar na arte é você entendendo que aquilo é legal pra você, né? Então, no primeiro momento, eu fui fazendo do jeito que eu achava que é. Os primeiros 10 anos, inclusive, assim, fazendo fanzine, eu não tinha nenhuma expectativa profissional, assim, absolutamente nenhuma. Eu só queria contar histórias com a galera, me sentia extremamente realizado de ver aquele trabalho pronto, impresso. A sensação é incrível, né? Mesmo que eu tive quando gravei o primeiro EP com a banda também, na minha vida, né? A sensação é indescritível, assim, você ter aquele trabalho pronto, ter realizado aquilo, é um negócio absoluto. Isso me pegou, assim, brutalmente. Mas, assim, respondendo diretamente, eu também acho que essa coisa de dom é um mito, assim, total, né? O que existe, né, para quem trabalha com arte, né, que você também é artista, sabe disso, é muita dedicação mesmo, muito suor, cara, muito sangue mesmo, deixado ali, né? E com a dinâmica de ser roteirista também é uma dinâmica que durante todo esse tempo, né, são 20 anos fazendo isso, em absolutamente todo momento eu estava me capacitando, assim, buscando informação, né? Eu sempre fui um cara, você leu no meu currículo, eu sou formado em administração, apesar de estar com o pé ali na cultura e na arte sempre, eu sempre estava preocupado, inclusive, de entender o que é que outras pessoas estavam fazendo para poder conseguir publicar, para conseguir chegar nas pessoas, né? Então eu estava ligado em fóruns, assim, com galera de quadrinhos, né? Os fóruns hoje não estão mais tão comuns, mas 20 anos atrás era uma plataforma na internet que você ia e conversava com as pessoas, né? E tinha debates, né? Sim. Isso hoje está muito nos grupos de WhatsApp, eu já tenho vários que isso acontece, mas na época era o fórum, a lista de e-mail, então eu estava ali muito curioso, né?
sobre o que estava acontecendo, assim, tentando entender como fazer, mas né, que inclusive eu acho que isso foi meio que um diferencial meu no decorrer desse tempo. Acho que tem muita gente que, até hoje, em Sobral mesmo, que eu acho que escreve muito melhor do que eu, né? Mas eu acho que essa minha curiosidade do bastidor, de saber como chegar lá, ela me levou a alguns caminhos diferentes. Então, assim, eu acho que tem isso, capacitação. Cara, na pandemia, que 15 anos escrevendo já, durante a pandemia eu passei um ano fazendo um curso de roteiro para cinema. Né? Então, eu acho que tenho muito para aprender ainda. E existe muita diferença entre um roteiro tecnicamente, né, voltado para o quadrinho ou um roteiro voltado para o cinema? São muito parecidos, mas eu acho que o documento, o roteiro, é até muito parecido. Embora nos quadrinhos não exista um documento formal de roteiro, tem gente que faz roteiro desenhando, né? Nem sempre é escrito. O roteiro de audiovisual de cinema, ele é puramente o texto, né? Mas, por exemplo, eu já antes de fazer roteiro para audiovisual, que é algo que eu estou explorando agora nos últimos anos, eu já usava um roteiro de audiovisual muito parecido para os quadrinhos. Se você ver os dois documentos, eles nem são tão diferentes. Mas, assim, são duas linguagens completamente diferentes. Então, a dinâmica de pensar uma cena para cinema e uma cena para quadrinhos é muito diferente, né? Um exemplo, assim, muito louco, assim, pra gente dos quadrinhos, uma coisa extremamente importante é a virada de página. Né? É um negócio que ninguém pensa nisso. Mas o que eu programar o que vai acontecer no momento que meu leitor ele vai virar a página, guardar uma cena de surpresa para uma virada de página. Sim. Essa cena tem que acontecer numa página par, olha que maluco, porque a página ímpar é aquela que eu vejo aqui. Então, porque existe um contrato entre eu, roteirista, né, quadrinista, e o leitor. Qual é o contrato? O meu leitor ele pode pegar um trabalho meu em quadrinhos e a primeira coisa que ele faz, Arthur, é ir para a última página e ver o final. Ele pode fazer se ele quiser, né? Sim. Mas tem um contrato, né, entre eu e o leitor de que ele vai guardar e vai ver as páginas na ordem, né? Então isso se constitui uma dinâmica para fazer a página de roteiro, né? O audiovisual são outras dinâmicas, outras preocupações, assim, né? O encadeamento de cena, né? Como é que eu vou guardar um diálogo para uma parte final da sequência que vai dar mais impacto, né? Então tem isso. O roteirista no audiovisual, ele é muito mais, talvez eu pegue até mal falar isso, um pouco mais acessório do que o roteirista de quadrinhos, né? No audiovisual a gente tem uma função muito forte do diretor, né? Que às vezes é roteirista, mas às vezes o diretor trabalha no roteiro de outra pessoa. Quando o roteiro chega no diretor, é comum ele receber um monte de mudança ainda. Quando você vai filmar ainda, vai lá pro set, né? Aquele roteiro ainda recebe um monte de mudanças. O roteiro de quadrinhos não, ele é um pouco mais definitivo. Assim, eu mando pro desenhista, ele provavelmente vai interpretar, vai fazer mudanças, mas ele já está muito próximo já do resultado final, né? Então tem uma responsabilidade muito grande a forma como você vai compor o roteiro. Então essas diferenças, assim, mais ou menos. Sim, muito bom. E, assim, essas peculiaridades, né? E a sua vontade de ampliar para além da história em quadrinho e adentrando no universo do audiovisual, né? Você chegou a produzir alguma coisa? Eu fiz um curta-metragem em 2006 num curso de audiovisual do Dragão do Mar, cara, era muito verde na época, inclusive até legal porque eu fiz o curso de audiovisual do Instituto Dragão do Mar aqui em Sobral, um curso modular que aconteceu aqui, porque eu queria aprender sobre roteiro para quadrinhos, né? Então fui fazer, né? E tinha um módulo de roteiro, foi super legal. Né? Inclusive, minha professora na época era a professora Micheline Helena e hoje eu estou num projeto com ela, que é engraçado, né? De audiovisual. Né? E na época eu fiz esse curso de roteiro para aprender sobre roteiro para quadrinhos. Né? Porque eu achava que era legal, fazia sentido, né? Acho que fez um pouco. E durante o processo, o final do curso tinha a produção de um curta-metragem pela turma. E na época perguntaram quem quer dirigir e tudo, e todo mundo com a mão baixa, todo mundo com medo. E aí eu vi olhar assim e disse, cara, ninguém quer, eu levantei a mão, eu posso ser o diretor. Né? E aí dirigi junto com outra pessoa do curso, que é a Andrea Venini. Né? Andrea, não sei se você lembra dela, daqui de Sobral, a gente co-dirigiu junto. Sim, esse curta, né? E saiu. Mas aí depois disso eu não fiz mais tanto audiovisual. E aí foi durante a pandemia que virou uma chave assim para mim. Antes da pandemia um pouquinho aconteceu uma coisa legal, que eu acho que gera até uma pauta pra gente conversar daqui a pouco, que foi uma produtora norte-americana, ela entrou em contato comigo para comprar, né, o que o pessoal chama de option no mercado de audiovisual. Basicamente, eles estavam interessados em adaptar 2 quadrinhos meus para cinema, que tinham sido lançados. Né? E aí houve essa negociação, foi bacana. Né? Infelizmente, não evoluiu isso. Né? Eles compraram o direito de vender esse projeto para produtoras. Eles tinham 2 anos para isso, pelo contrato que eu tinha com eles. Infelizmente, nesses 2 anos não se consolidou isso. Mas naquela época isso serviu para me dar um insight de que eu estava trabalhando há muito tempo com quadrinhos, eu tinha uma experiência com audiovisual, né, tinha feito cursos e tudo, e que talvez fosse legal
voltar a pensar no audiovisual, que tem um mercado superaquecido, né? Agora, nesse momento. Ainda mais agora, né? Ainda mais agora, né? Porque antes o audiovisual brasileiro dependia muito dessa coisa do edital, né? Ele depende bastante, né? Da Ancine, né? Toda a dinâmica, né? Mas com a chegada de Netflix, né? Da Amazon junto com o Prime, a gente tem uma realidade hoje desses grandes players estarem procurando projetos, assim, adaptação para quadrinhos e adaptação de literatura também são sempre muito visados. Aí eu pensei, cara, eu tenho que voltar a estudar audiovisual, né? E aí foi durante a pandemia, fiz um curso de 1 ano, né, com uma escola de São Paulo, que foi super legal, né? E comecei a me aproximar do audiovisual aqui cearense de novo, né? E no ano passado, né, um colega, inclusive, pessoa que trabalhou comigo no primeiro quadrinho meu, 10 anos atrás, ele já está ligado aí com o audiovisual, que é o Wagner Nogueira, ele me convidou para um projeto. E a gente está nesse momento, inclusive, assim, numa sala de roteiro, trabalhando num projeto que ele conseguiu captar recurso, inclusive, né, e que deve em algum momento virar um longa-metragem, né? Então, assim, aí o audiovisual voltou para dentro desse meu escopo, né? Eu tô com alguns projetos, né, que eu quero levar para o audiovisual. Não sei o que é que vai dar. O audiovisual ele é muito diferente dos quadrinhos também. Na dinâmica de processo, custa muito caro um filme, fazer um filme. Então são muitos degraus para você seguir. O fato de você produzir um roteiro hoje não significa que ele vai ser feito, por mais que ele alcance algumas etapas, como foi o caso do meu quadrinho, né? É muita coisa até um filme ir para um set, né? Até o resultado final é muita coisa. Então você produz um monte de coisa que inevitavelmente nunca vai acontecer, né? Mas estou nesse processo de paquera com o audiovisual. Vamos ver o que é que vai dar. E, assim, a gente tá falando aqui do audiovisual, né? Da relação com os quadrinhos e a música, né? Que a gente iniciou nessa questão. Você ainda continua com projetos musicais? Tem uma parcela de atuação ainda na música? Até tenho, assim. Hoje de uma forma mais suave, né? A música é um negócio interessante, né? Porque sempre tratei um pouco como hobby, né? Ainda que, assim, talvez perfil meu, eu nunca consigo fazer as coisas meio que pela metade, né? Então, durante 20 anos da minha vida, né? Eu tive uma banda que chama Sobre o Fim, que é uma banda de metal mais pesada, né? E apesar de ser um som totalmente anticomercial, assim, um som que você não vai ver tocando em rádio, né? Sim. Embora a rádio mudou a dinâmica, né? Mas eu sempre levei muito a sério esse projeto, né? Então durante 20 anos a gente circulou bastante, tocamos assim muito nas principais casas de show de Fortaleza, né? Lançamos aí 3 EPs recentemente, há uns 2 anos lançamos um trabalho ao vivo também, né? Compilando assim toda a nossa história, né? Mas a Sobre o Fim em si, que era um projeto autoral, ele deu uma esfriada, né? Por dinâmicas nossas mesmo, né? Era virando pai de família, uma outra dinâmica diferente. Outras prioridades, né? Mas assim, hoje eu tenho projetos musicais, eu tenho um projeto aqui em Sobral que a gente pega música brega e faz versões rock, né? Que é a Perros no Mútuo, né? E que a gente tocou bastante ano passado, né? E tem assim, eventualmente, ontem mesmo estava tocando com a galera do nosso passado, nos anos com o Moésio, o Cavalcante e o Fernando, são caras que estão na Sobre o Fim comigo, tocando punk rock, assim. Mas hoje, assim, imaginar, que a dinâmica é até difícil de explicar, mas, por exemplo, imaginar hoje uma banda minha, para eu me dedicar, como eu me dedicava Sobre o Fim, nesse momento isso não existe, esse projeto, né? Porque tem uma regularidade de ensaios, né? Tem um objetivo que você quer. E que envolve muito mais do que apenas só eu, né? Envolve outras pessoas, né? Encontrar horário, aquela coisa. Então hoje eu não tenho um projeto como era Sobre o Fim, né? Não tenho. Mas a música, ela não escapa, né? Inclusive, ela está relacionada com projetos meus que eu tenho de cinema e de quadrinhos. Né? Meu último projeto que eu tive agora recentemente, que foi um romance, que foi literatura, chama Mata Mata, ele tinha uma trilha sonora. Então eu me sentei junto com o músico, a gente foi lá pensar na dinâmica dessa trilha sonora. Né? Eu tenho um projeto de audiovisual, né, que envolve falar sobre a cena punk rock e hardcore, né, uma história fictícia, né, e eu estou compondo músicas para esse projeto. Né? Então, assim, a música, ela perpassa muito esse meu trabalho hoje, né, como escritor, como roteirista, né? E eu preciso hoje, como válvula de escape, vez por outra, me juntar com uma galera no estúdio para tocar. Mas hoje, por exemplo, eu não tenho... expressar, né? Vai me expressar. Mas hoje, por exemplo, eu não tenho um projeto, né? Como eu tenho hoje com escrita e literatura. Mas música, para mim, me salva diariamente. Bacana. E, assim, você acha que ter essa relação múltipla, né, com algumas linguagens é bacana para outros profissionais, outros artistas? Ou é muito interessante uma super especialização no seu segmento? Você acha que essa ampliação é bacana? Tem 2 respostas para ir assim, né? Primeiro, assim, acho
sempre muito legal. A expressão artística, né? Você se envolver com arte, com cultura, é muito legal no sentido de deixar teu cérebro trabalhando assim para pensar soluções. Assim, eu percebo que essa galera que tá próxima, assim, que trabalha com música, com arte, né? Tem uma dinâmica, uma forma de pensar diferente para resolver problemas, por exemplo. Então isso é super legal. Mas entrando nessa coisa de você trabalhar com muitas coisas, né? É, eu, desde adolescente, eu vinha pensando sobre isso aqui no carro, né? Eu sempre fui um cara que fazia muita coisa ao mesmo tempo. Quando eu pego, cara, minha primeira década, assim, depois dos anos 2000 ali, né, entre 2000 e 2010, eu começo a ver o tanto de coisa que eu me envolvi, que eu fiz ao mesmo tempo, tendo 20 e poucos anos, né? Eu penso que loucura era isso, né? E que bom que na época eu morava com meus pais, que eu não tinha Não filhas, tinha como eu tantas tenho hoje. preocupações. Exatamente, porque aí, cara, eu me lembro que, pô, foi no mesmo período de ano ali que eu tava fazendo meus primeiros quadrinhos, escrevendo meus primeiros contos, tava dirigindo um curta-metragem, estudando audiovisual, né, fazendo masa, fazendo eventos com a nós mesmos, produções culturais com o Neto, tudo ali ao mesmo tempo e misturado, né? Acho que foi uma fase muito legal da minha vida. O aprendizado, ele é brutal, sabe, assim, em vários sentidos, em conseguir lidar com um projeto, de você pensar e planejar, né, isso é uma coisa, em conseguir trabalhar com pessoas, isso aqui é muito legal, assim, para mim, eu estava fazendo administração de empresas, né, e aprendendo alguma coisa ou outra em sala de aula, mas ao mesmo tempo, cara, eu estava na dinâmica, indo para o centro de convenções e organizando um evento para 2, 3 mil pessoas, né, que me dava uma vivência muito diferente da de sala de aula, né, lidar com uma equipe com 30 pessoas organizando um evento, né, e o estresse daquilo que era grande, né, vai gerar algumas sessões de terapia para mim no futuro, mas eu acho que valeu a pena no final das contas, né? Mas assim, o que é que acontece hoje comigo, né? Nos últimos 10 anos, né, eu me peguei num momento de ter que fazer escolhas, assim, né? Tu me perguntou a coisa da música, né? E me fez pensar, inclusive, sobre isso. Né? Música é um negócio muito importante para mim, né? Mas nos últimos 10 anos eu tive que relegar um pouco de lado, por sentir que eu precisava, né? Entrando numa dinâmica de tô casado, com 2 filhas, Uhum. né, eu preciso agora pensar melhor no meu tempo, né? Então, em algum momento, eu comecei a pensar que, não, cara, eu acho que eu vou me dedicar um pouco mais a escrever, né? Vou deixar aqui a coisa da música, por exemplo, para poder ir entrando naqueles momentos quando for possível, né? Quando der. Né? Então, assim, eu acho legal se você tá na dinâmica se você pode, né? Na dinâmica de tempo, você fazer várias coisas ao mesmo tempo pode ser muito legal, né? Mas hoje eu tenho pensado que o que vale está em primeiro lugar a saúde mental mesmo, assim, né? Até que ponto você fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Você vai conseguir dormir à noite com tranquilidade no seu travesseiro. E eu tenho priorizado muito isso, priorizado tempo com minhas filhas, com minha família, né? E eu já estou numa dinâmica e é um momento meu da minha vida, pode ser diferente de quem está nos assistindo hoje, né? De alguém me convidar para alguma coisa, eu ficar assim desesperado, achando que eu posso fazer, vai ser massa, mas espera aí, cara, eu tô agora em outra dinâmica aqui. Calma aí, vamos com calma, né? Então, aprender sobre várias coisas ao mesmo tempo eu acho legal e saudável, Sim. né? Mas eu penso que em determinados momentos da sua vida é legal você sim decidir, cara, isso aqui eu acho que é música, né? Não sei, é administração, para não ficar no campo cultural, Sim. não sei, é contabilidade, né? Deixa eu me dedicar um pouquinho a mais sobre isso, né? Gerar uma autoridade, como fala aí no campo do marketing, né? As pessoas lhe verem como a pessoa que Autoridade entende naquele daquilo, né? segmento, né? Autoridade naquele segmento, isso é legal, né? Até porque me dá sustentabilidade para depois, de vez em quando, poder com tranquilidade voltar e fazer música, por exemplo, né? Assim, é interessante sua visão enquanto administrador, enquanto artista. Agora, me parece que essa visão, assim, esse conhecimento de outros aspectos daquela sua produção, eu acho que um conhecimento mínimo que você tem que ter de cada peça que constrói aquele produto, aquela obra, né? Aquela prestação, aquele espetáculo, é importante para o artista. Então, talvez ele não precise ser um expert em todas as áreas, não vai dar para ser. Mas é bom ele conhecer um pouco cada parte daquela construção. Então, a gente verifica isso nas peculiaridades da música. Nós temos, né, os músicos, nós temos os produtores, temos os arranjadores, temos os intérpretes, os cantores, enfim, tem toda uma cadeia de pessoas envolvidas. Tem o pessoal da técnica, né? E nos quadrinhos, né, a gente tem a figura, né? Você tem aí preponderância
como roteirista, né? Mas dentro dos quadrinhos, quais são os outros profissionais que estão envolvidos nessa cadeia, né? Porque pode ser até de interesse de pessoas que já gostam desse segmento e nem conhecer que tem essa área profissional que ele poderia estar atuando. Quais são essas outras áreas? Cara, muita coisa. Quadrinho é um negócio interessante que você pode sim, se você quiser, você pode fazer absolutamente sozinho, né? E tem alguns profissionais que eles desenham, pensam a história, né? Você pegar, por exemplo, a Laerte, grande cartunista aí, nacional, ela trabalha sozinha, né? Faz tudo sozinha, faz a sua tira, livros maiores, né? E ele pode ser também uma atividade extremamente colaborativa, assim, com muita gente envolvida, mas muita gente mesmo. Então, assim, você pega meu primeiro trabalho que eu lancei em 2014, que é o Quem Matou João Ninguém, foram 2 roteiristas, eu e outro roteirista, trabalhando em parceria, e 3 desenhistas, 3 pessoas fazendo desenho, né? Um arte finalista, que essa talvez muita gente nem conheça, né? Que é a pessoa que pega o desenho a lápis, ou o desenho mais esboçado, e ele vai fazer um trabalho, né? Antigamente esse trabalho era com nanquim, tinta nanquim, você cobria o trabalho a lápis, hoje tem sido feito de forma muito digital, né? Ele faz essa finalização digitalmente, né? Usando uma mesa digitalizadora, né? Um tablet, algo assim, tá? E aí pode ter um colorista, a pessoa que vai fazer as cores, que normalmente é uma outra pessoa, né? Pode ter um balonista, né? Um cara que vai fazer as letras, o lettering, como a gente chama, que ele vai botar os balões com os textinhos, né? Como tem gente, às vezes, quando eu falo que sou roteirista, tu que faz a letrinha, né? Aí eu disse, não, até isso tem outra pessoa que faz normalmente, né? Mas eu tenho um documento anterior, né? Que fala que orienta todo mundo, né? Especificamente, né? E aí tem tudo aí se for entrar no meio editorial, né? Pode ter um revisor, pode ter um editor, né? Então, assim, tem uma galera envolvida para fazer aquilo, né? Então, vai depender de projeto para projeto, né? Mas realmente é um campo, assim, que tem muita gente, assim, né? Muita gente específica, gente que troca, o cara é desenhista num projeto, pode ser roteirista em outro, de repente, né? Muitas formas de fazer, né? E tem uma galera. E aí tu falou, inclusive, essa coisa de entender um pouquinho de cada um, eu acho importantíssimo, assim. Eu, quando comecei a fazer quadrinhos, eu tinha certeza absoluta que eu não ia ser desenhista. Sim. Eu achava que eu não desenhava bem, né? Isso também depende, inclusive, tem inclusive excelentes quadrinistas que fazem desenho de palitinho e contam histórias absurdas, assim, né? Sem pouco detalhe, porque até o desenho também, cara, é um campo vastíssimo, assim, né? Tem um cara que faz o desenho acadêmico, assim, pinta em aquarela, não sei o que, um negócio brutal, assim, cheio de detalhe, até o cara que consegue fazer histórias com desenhos extremamente simples, cara. Inclusive a Laerte que eu falei agora não é um estilo acadêmico, o desenho dela é simples, né? Específico, né? Então, assim, eu sabia que eu não estava em nenhum desses campos, eu não conseguia, mas mesmo assim eu entendi quando eu comecei a fazer quadrinhos, né? Que eu precisava entender um pouco de desenho. Eu fiz curso de desenho, cara. Fiz 2 cursos de desenho na época, né? Fui lá aprender. Entender assim princípios de desenho, de ilustração, de perspectiva, porque eu achava que isso ia me ajudar na minha função de roteiro, né? Fui lá aprender e eu acho interessante, assim, se você vai ser músico, quadrinista, escritor eu acho muito legal, cara. O cara que faz escritor de literatura, ele tem algum conhecimento de editoração, cara. Entenda como é que vai, depois que ele escrever aquele texto, como é que um profissional vai pegar aquele texto e vai mexer e vai transformar no produto impresso, né? Então você entender um pouco de editoração, um pouco de mercado, eu acho importante. É interessante a gente fazer uma analogia até com a questão da administração de empresa, né? A gente tem a figura do presidente, o diretor, enfim. CEO. O CEO, né? Ele seria um profissional que está ali tendo um conhecimento amplo. É o roteirista e diretor da empresa, né? Ele tem que entender um pouco do que está acontecendo em todos os campos, apesar de talvez outro profissional fazer melhor do que ele, mas ele fica ali administrando e supervisionando como é que tudo está acontecendo, né? Então, trazendo para o quadrinhos, a gente tem essa pluralidade de profissões, de atividades, de profissionais, mas eu acho que você tem um conhecimento pelo menos mínimo de cada um, acho que ele ajuda a desenvolver melhor sua parte. Não, mas sem assim. dúvida, cara. Assim, sem entender a atividade, assim, se ele é para administração, né, é aquela coisa do CEO, do diretor executivo, alguma coisa. Ele, de alguma forma, ele também atuar ou entender o que acontece na ponta, né? Eu acho que isso é importante. E nos quadrinhos é isso, assim. O quadrinho, cara, ele tem uma coisa que... Uma das coisas que me atraiu pros quadrinhos, inclusive, é essa coisa de ser extremamente colaborativo. Eu já vivi isso em banda,
né? E é difícil, cara, trabalhar em equipe, sem banda, você tocou em várias bandas também, Sim. né? Nem sempre é fácil, né? Você lidar com pessoas, né? Você tem que ter muita paciência, né? Tem que ter empatia de alguma forma. De vez em quando você tem que ser chato pra dizer pra uma pessoa, sai da banda, né? Eu tive que passar por isso várias vezes, assim, sobre o fim, trocou de formação várias vezes. É que tem hora que a gente ia chegar pro cara, né? Dizer, cara, é o seguinte, a gente tá nessa dinâmica aqui, eu acho que você tá em outra sintonia, né? E nós vamos chamar outra pessoa, né? São momentos muito difíceis. Mas o que me atraiu pros quadrinhos, né? Tinha essa similaridade com banda que você tinha que atuar em colaboração. Então tem toda uma dinâmica, né? E é sempre uma coisa assim, eu faço o roteiro, né? Eu passo uma descrição lá pro desenhista, né? E eu sempre fico na expectativa do que vai vir, né? Você nunca sabe o que vai vir. Você vai ver uma coisa muito parecida com o que você descreveu, ou se vai vir uma coisa diferente, né? E uma E às surpresa vezes sai boa. muito diferente. Às vezes sai muito diferente, né? Às vezes você nem curte tanto o resultado, aí tem que ter o diálogo, mais uma vez é o diálogo, né? Chegar a dizer, cara, você fez isso aqui, né? Mas eu acho que isso aqui não tá, e você vai explicar, né? Porque lá na frente, isso aqui já não vai combinar com a ideia que tá no final, né? Às vezes o desenhista não pega. Mas felizmente, assim, pelo menos nos quadrinhos, eu já tô trabalhando com isso há 20 anos. Né? Os 10 primeiros anos eu tinha que implorar pra alguém desenhar um roteiro meu, cara. Era isso. Chegar pro cara assim, cara, pelo amor de Deus, desenha a minha história, não sei o quê. E agora já tem, Já é o o, pessoal con- já tá procurando, né? já é o contrário. Os últimos 10 anos, né, tem muita procura, muita gente boa, cara. Então eu já tô conseguindo escolher com quem eu trabalho. E aí já é mais legal, cara. Eu mando o roteiro pro cara, né? A possibilidade de vir melhor do que o que eu pensei é muito maior. E eu imagino, né? Não sou do segmento, mas imagino que quando você passa um briefing, né, uma ideia para outra pessoa, eu acho que talvez no início você tinha que se esforçar muito para tentar detalhar e a pessoa compreender. Mas agora, quando você pega profissionais assim mais experientes, talvez você até nem queira lapidar tanto para deixar um elemento de criação mais livre para ele. Não sei se É é. exatamente isso. Assim, os primeiros roteiros que eu fazia, cara, eles eram extremamente descritivos, assim, é muito texto. Mas eu trabalhava com uma galera nova, que estava começando com quadrinhos, né? Eu sentia que tinha uma necessidade de eu detalhar bastante para que não tivesse problema, né? Para que a história fluísse bem. Aí dos últimos tempos para cá, quando você trabalha com um cara mais experiente, a descrição do quadro, né? Porque o roteiro de quadrinhos, o que eu faço, eu basicamente, assim, se você, mesmo que não tenha aí aproximação com quadrinhos, que tenha lido sei lá, uma revistinha da Turma da Mônica, né? Tem uma página, cada quadrozinho que tem lá, né, tem uma informação, e no meu roteiro eu vou descrever, né? Cebolinha se aproxima da Mônica e fala, ei, Golducha. Né? No roteiro tem escrito isso. Uhum. Né? Na Turma da Mônica é até feito de outra forma. Mas assim, se for nos meus é dessa forma, né? Eu escrevo tudo. E antigamente essa descrição, ela era uma descrição assim gigante, né? Tinha muita coisa. Aí quando eu comecei a trabalhar com gente mais experiente, já começou a virar uma frase, só uma indicação de mais ou menos o que eu estava pensando. É óbvio, inclusive, que tem muita conversa anterior ao roteiro. Eu converso com o desenhista várias vezes. Eu explico pra gente, conversa, discute junto o que é o tema da história, onde é que a gente quer chegar. Então, quando o roteiro chega, ele já tem um monte de informação preliminar que a gente já conversou no tete a tete mesmo, né? Sim. Ou no WhatsApp, né? Algo específico que a gente já conversou bastante. Então, o roteiro chega, ele já sabe mais ou menos onde é que eu quero chegar com aquilo. E hoje eu dou muito espaço hoje, sabe, para o desenhista, para que ele possa criar, né? Estimulo ele, cara, tá aqui, mas se tu tiver uma solução melhor, né, manda, vamos conversar, né? E tem etapas preliminares, né? Vocês não imaginarem que quando eu mando o roteiro, o cara já me manda a página desenhada, colorida, com balão, não é assim, né? Eu mando o roteiro, ele manda o que o pessoal chama de RAF, né? O esboço, que é um desenho mais tosco da página, né? Só com uma ideia de como vai ficar, eu aprovo aquilo antes, né? Sim. Então já tem uma noção bem riscada do que é a página. E aí, se quiser fazer uma mudança, é mais fácil fazer uma mudança nessa etapa do que nas próximas. Então, ele já faz uma mudança ali mesmo. Aí, depois ele volta e ele vai fazer um acabamento maior depois de a gente ter discutido aquele esboço da página, né? Mas é isso. Até chegar nesse resultado final, né? Então passa por. A ideia não é amarrar tanto, né, nesses desenhos iniciais para poder ver se tem algum ajuste, né? Se for Exatamente. lapidar tanto, é um trabalho dobrado, né? Exato, não. Se ele entregar a página vier muito pronta, eu quiser mudar um quadro, o cara vai passar mais um monte de tempo ali trabalhando naquele quadro. E, cara, quadrinhos é uma mídia muito demorada, assim, sabe? Muito demorada. Eu faço literatura também. A literatura eu gosto de fazer quando eu tô muito cansado, assim, de quadrinhos, porque literatura dá pra deixar rolar, tem um nível de abstração, assim, maior, né? Você pode simplesmente vomitar o texto, deixar rolar e você sozinho, né? Então, você deixa rolar e tudo, né? Inclusive, adoro fazer literatura também, tenho feito mais agora.
Mas quadrinhos é outra dinâmica, assim, né? Tem muito vai e vem, envolve muita gente, né? Aí envolve custo também, você não pode errar muito. Né? Uma página, lá na frente você decide que você vai descartar essa página. Cara, foi um monte de tempo perdido naquilo para um monte de gente. Né? Então você tem que planejar muito, né? É uma mídia que exige um nível de planejamento muito alto, como é no cinema, por exemplo. A gente não é tanto como cinema, mas é mais ou menos a mesma dinâmica, né? Trabalhar com cinema é uma coisa que é até interessante, assim, que cinema é uma coisa. Eu fui fazer curso de literatura de quadrinhos, cara. Literatura, vou pegar literatura. Eu fazia um curso de literatura, escrita de livro, assim, né? É um curso, assim, cara, que é meio viagem, assim, de abstração. O cara lá senta, fecha os olhos, né? Pensa agora como vai ser a história, como aquilo te toca, um negócio assim bem, né? Cara, eu fui fazer meu primeiro curso de cinema, eu sentei lá e o cara disse assim, vamos abrir uma planilha de custo aqui de cinema para vocês verem como é que é. É muito tá? mais... É outra dinâmica, cara, é mercado na veia, assim, você aprende sobre construção de história, sobre estrutura, né? Mas é uma coisa muito mais assim, porque, cara, um set de filmagem é uma comunidade. Você faz um roteiro, né? E aí quando vai produzir, são 200 pessoas, cara, ali mexendo. Já na literatura... Só você senta lá e só você... o escritor, cara, acontece uma explosão, né? O cara vai pro espaço, não sei o quê. Isso no cinema é outra dinâmica. Eu tenho que pensar quanto vai custar aquela cena quando eu tô escrevendo, né? Dá para diminuir o número de personagens, né? Tem 10, dá para fazer com 5 só, é mais barato, né? Então, é uma outra dinâmica completamente diferente. É por isso que as produções audiovisuais são muito mais... requer um orçamento muito maior, né? Demora de planejamento, muito maior. Por falar em mercado, tem um ponto interessante aqui para a gente tentar debater, que é cada vez mais a internet, né? Ela está democratizando, digamos assim, tanto as informações como também os meios de produção, né? De divulgação, comunicação. Isso atingiu o mercado das artes, né? Da cultura de uma forma muito expressiva, né? Agora, nos quadrinhos, eu imagino que todos os profissionais envolvidos no quadrinho, eles tinham, digamos assim, um sonho, né? Não sei, talvez nem seja, mas de conseguir fechar um contrato com a editora e divulgar o seu projeto, as suas ideias. Isso continua? A internet permitiu que tivéssemos produções independentes? Na sua visão, há prós e contras para os dois lados? Como é que tem sido isso na história em quadrinho? Pronto, bacana. Uma coisa que me perguntam muito, assim, quando eu participo de evento, né, que tem alguém na plateia que quer ser quadrinista, muita gente me pergunta assim, cara, vale a pena publicar com a editora? Essa é uma pergunta, cara, complexa, né? Vou tentar não demorar muito para responder, mas assim, tudo depende, né, especificamente. Né? Eu acho que depende, inclusive, do seu objetivo como autor ou daquele trabalho específico, objetivo que você tem com ele. Né? Uma coisa que acontece hoje, sem dúvida, é que você tem a internet à sua disposição e você pode produzir um trabalho e simplesmente jogar na internet. Olha, que eu falei agora que há 20 anos atrás a gente fazia fanzine, já existia internet, né? Mas a gente sentia que era melhor fazer impresso, né? E fazia o negócio, distribuía, vendia R$1. A gente sentia que ia chegar onde a gente queria. Né? Com a internet hoje, você pode criar um perfil no Instagram e publicar a sua história toda no Instagram. Muita gente faz isso, inclusive. Dá o nome para a história. Cada post lá, que tem 10 imagens no carrossel, você bota lá um quadro e vai contando uma história toda no Instagram, que inclusive depois, se quiser, você pode juntar e imprimir também. Tá? Mas essa pergunta, ela depende de uma série de coisas, né? Primeiro, dizer que a internet impacta os quadrinhos. Sim, assim... hoje ainda tem muita coisa impressa, mas o mercado de impressos hoje de quadrinho ele é completamente diferente do que ele era na década de 90. Sim. Completamente diferente. O quadrinho ele saiu da banca. Né? Assim, apesar de que para o quadrinho nacional, o quadrinista nacional ele nunca teve espaço na banca de jornal que vendia quadrinhos antes. Né? Meu primeiro quadrinho que eu comprei foi em 96, 97, foi um quadrinho do Homem-Aranha. Fui comprar na Zelsmark aqui em Sobral, né? Que é o Max Livros. Né? E comprei lá. Lá não tinha quadrinho nacional. Pra mim é como não existisse isso, porque quadrinho era Homem-Aranha. Depois que eu fui saber que tinha gente no Brasil que fazia também. Mas o que aconteceu? A banca perde espaço, né? Os quadrinhos eles entram num processo de ir pra livraria, né? Nos últimos 20 anos. Os quadrinhos que eu faço hoje, a maioria são vendidos em livrarias. Né? E começa a virar uma coisa de nicho também, que acontece com a música, inclusive. Se você for comprar um CD, um vinil, hoje que existe, né? O pessoal compra, você vai para uma loja específica. Hoje virou um mercado de nicho também. Sim. Né? Aí tem o Spotify, que é o de massa.
né, que existe. E o quadrinho também tem essa dinâmica. Na internet hoje tem coisas acontecendo, né, como, por exemplo, um fenômeno que vem da Coreia do Sul, lá na Coreia, mais uma vez, né, fez grandes investimentos públicos na área cultural, né, e a gente vê hoje o K-pop, música, né, e os quadrinhos também tem um fenômeno chamado Webtoons. São quadrinhos feitos especificamente para a internet, né? Que tem uma outra dinâmica de pensar para fazer e que também movimentam milhões de leitores. Gente que não compra mais quadrinho para ler na banca como eu comprei. Eles gostam de ler no celular. Né? Então os quadrinhos já são feitos, inclusive, para ser lido no celular. E tem um monte de autor ganhando muito dinheiro com isso, inclusive. Tá? E aí o Brasil, a gente está muito nessa coisa da livraria, fazer um trabalho específico, colocar na livraria. E aí é que a gente entra no cerne da pergunta aí, publicar com a editora ou não, né? Aí depende do seu objetivo. Cara, se você quer publicar um livro, seja literatura ou quadrinhos, e você quer fazer isso porque você quer contar a sua história, você simplesmente quer, você tem um sonho, e de vez em quando eu entro em contato com alguém assim, cara, que eu sempre quis publicar um livro, tá? Esse cara, ele não tá muito preocupado se aquilo vai vender, se ele vai viver disso, às vezes ele é advogado, às vezes ele é contador, às vezes ele é qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, e ele só quer publicar um livro dele que ele queria fazer pela primeira vez, tá? O desejo dele é apenas esse. Esse cara, ele não precisa de editora, eu acho, assim, sabe? Ele vai escrever o livro dele, né? Se ele tiver um recurso próprio, ele vai lá e vai imprimir o livro dele, aí faz um lançamento na cidade, divulga com a família, com os amigos, ele vai estar realizado com aquilo. Cara, ok, cara, eu acho isso super bacana, tá? E super respeito isso. A gente tem isso na música também, né? O cara que não tem a pretensão de ser um artista da música, né, de sair circulando, né? O cara gosta de tocar no final de semana e eventualmente tem uma festinha com os amigos e o que é bom, leva seu som e toca. E você fica super feliz com aquilo, tá? Sim. Mas se a sua ideia não é essa, se você tem um ponto de vista de carreira, eu gostaria de viver de escrever, né? Gostaria de viver disso, né? Em algum momento da minha vida eu comecei a cogitar isso. Sabia que era mega difícil, mas comecei a cogitar. E uma das primeiras coisas assim, que eu pensei é que eu preciso de ajuda. Sozinho eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir botar meu livro em livraria, né? Porque distribuição para o independente é muito difícil. Você colocar em grandes livrarias, levar... Cara, é muito difícil, é muito difícil. O impresso, né, específico. Hoje tem até no digital, falando de internet, tem a Amazon. Você pode fazer um livro digital e usar a própria Amazon para divulgar, mas ainda precisa de ajuda também, porque divulgar é difícil, né? Botar um livro na Amazon é a coisa mais fácil do mundo, mas fazer as pessoas ir lá comprarem ou pegarem esse livro de graça é difícil. Fazendo um paralelo aqui com a música, né? Tem muita gente que tem a ideia equivocada de que você compõe, produz, enfim, grava e chegou ao ponto final, né? Não é, né? E aí é isso que você está pontuando. Você chegou num ponto importante, mas aí você agora vai ter que começar a fazer a difusão, divulgação, porque assim, é um universo que tem milhares de outros, enfim, produtos, e você, enfim, quer que você seja ouvido ou você seja lido, né? Exatamente. E aí é que tá, assim, tanto na música como nos quadrinhos, né? Tem esse detalhe, assim, o cara pode até entender de escrever a história, ou de compor a música, você pode até entender, você é muito bom nisso. Né? Mas nem sempre você entende da dinâmica da distribuição daquilo. Tanto da música quanto, como você falou, tem diversos aí players, um monte de gente envolvida no processo e que tem muito mais experiência que você, né? E aí, no caso da literatura dos quadrinhos, são as editoras. Então lá atrás, quando eu estava fazendo meu primeiro livro maior, assim, saindo dos fanzines, né? A primeira coisa que eu pensei, cara, só nós estamos em Sobral, Ceará, né? Uma cidade maravilhosa, amo minha cidade, né? Enquanto a gente grava aqui, a gente está aqui na esfera dos 250 anos da cidade, né? Eu amo a cidade, mas é uma cidade, cara, afastada dos grandes polos, afastada de tudo, assim. Tudo é mais difícil estando aqui, né? E a primeira coisa que eu pensei, eu preciso de ajuda, cara, preciso de ajuda. E aí eu comecei a pesquisar sobre o mercado. Aí vale aquilo que eu falei no começo, participar de fóruns, né? Entender como é que as pessoas fazem para chegar em outras pessoas, né? E aí eu vi que a editora poderia ser uma coisa muito legal para mim, né? E comecei a sondar editoras que até tem isso, né? Você entender a linha editorial, né? Que tem a editora que publica fantasia, tem a editora que publica não ficção, que é livro aí sobre a vida das pessoas, ou livro de histórias. Né? Então tem toda a editora de livro infantil, então você tem que entender. E eu encontrei lá uma editora na época de São Paulo, que eu achava que a linha editorial podia ser interessante. Comecei uma relação com eles numa coletânea, que é um trabalho com vários outros autores, né? Dando uma história curta. Né? E depois disso a gente tem uma relação de 10 anos, que é a editora Drácula lá de São Paulo, e que foi essencial para mim. Né? Primeiro, né? que não se esvai apenas isso na parte de distribuição. Né? E eu fiz o trabalho,
Né? E quando o quadrinho foi lançado, ele estava nas livrarias Cultura do país inteiro, espalhado, né? Dando oportunidade para vários leitores conhecerem meu trabalho. Né? Então, que era muito legal. Né? A editora mandava para a imprensa, coisa que o independente não pensa às vezes, pegar 50 livros e mandar para a imprensa especializada, né? Que gera releases, né? Que gera resenhas, que são muito importantes para que outras pessoas conheçam o teu trabalho. Né? Me botaram no principal prêmio de quadrinhos do país, né? Fizeram a inscrição. Então, cara, é uma dinâmica que o editor ele sabe como Que fazer. talvez o artista não fosse vislumbrar isso. Exato. O artista até consegue fazer se ele quiser, mas que vai levar um tempo danado e ele vai deixar de escrever, cara, que é o principal. Sabe, assim, que o músico vai deixar. E é a mesma coisa com música também. A gente tem aí agentes, a gente tem gravadoras, selos independentes, né? Que fazem esse trabalho, né? E tem até uma coisa muito legal. Sobre o Fim, minha banda que eu falei que eu passei 20 anos, assim, um grande marco pra gente, né? Não entender esquecido da minha vida, inclusive. Foi a gente estava terminando de gravar nosso primeiro EP, para lançar independente com os amigos, né? E uma pessoa de um selo de Fortaleza, de música pesada, convidou a gente para lançar através dele, né? A gente já tá pronto para nosso jeito mesmo lançar, né? E eles entraram, pagaram uma parte da tiragem do disco, né? Jogaram esse disco em todo canto, né? Quando eu fui ver, tava saindo resenha do disco em todo lugar, o que nos levou a shows em vários locais, né? Então eu acho que é isso, assim, né? Voltando para a editora, tudo é o seu objetivo. Seu objetivo é simplesmente contar uma história, né? Tem história, inclusive, que não cabe em nenhuma editora e eu quero contar. Né? Ok, cara, bacana. Vou contar a história do meu pai, do meu avô, que é importante para mim. Então vou lá e escrevo aquela história. E, cara, se nenhum editor quer, dane-se, né? Eu vou lançar do meu jeito, porque meu sonho é lançar um livro. E, cara, tá super legal isso. Qual o problema, né, de se fazer isso? Agora, realmente, se você vislumbra carreira, né, a editora é importante para distribuição. Aí eu ia falar até das outras etapas, né? Revisão, cara, diagramação. Meu editor hoje, né, ele lê o roteiro do meu trabalho e ele fala das partes que não estão legais. Sabe assim, ó, essa parte Então aqui tem um não tá filtro legal. crítico também. Exatamente, essa parte não tá legal. Eu volto e trabalho aquilo, né? É até bom falar disso porque tem autor que não gosta disso. E eu também respeito. Se você quer fazer o seu trabalho do seu jeito, eu não quero alguém opinando no meu trabalho. Não quero um produtor dizendo que tem que ter mais guitarra ou mais piano nessa parte. Ok, você faz do seu jeito, né? Mas até isso também, né? Se você for publicar independente, você faz do seu filtro. jeito. Exatamente. Mas se você quer publicar pela editora, você tem que passar pelo... Exato. A editora, que ela tem o feeling comercial, ela vai investir dinheiro. Ela quer retorno, cara. Ela é uma empresa, não tem pra onde correr, né? E pra mim eu sempre fui muito tranquilo, assim. Às vezes um feedback desse, às vezes dói, assim, é ruim. Mas eu entendi nesse meu processo de tempo que ele é muito construtivo também. Eu cresci muito como autor, ouvindo os meus editores, né? E outras pessoas com que eu passei nessa carreira, assim, sabe? É muito bacana esse feedback que se tem quando você remete para uma editora, né? Acho que é uma possibilidade de você aprimorar o seu trabalho. Isso acontece também em outros segmentos das artes, inclusive em produções científicas, né? Quando você submete para uma revista científica mais renomada, eles vão dar um retorno, muitas vezes para fazer alguns ajustes, mas é uma possibilidade de você aprimorar o resultado final. Então acho que é bastante positivo esse aspecto aí da relação com a editora. E aí, casando o que a gente vinha falando sobre a pluralidade de atribuições, conhecimentos que o artista pode ter dentro da sua produção, né? E aí e casando também com essa parte da produção independente ou produção por meio de editora, a gente percebe que tem um dos aspectos que muitas vezes é negligenciado, ou não negligenciado, mas também tem um certo desconhecimento dos artistas, que é as implicações dos direitos autorais do que eles estão produzindo, né? Dentro da história em quadrinho, como é que você identifica isso? Existe um conhecimento maior ou realmente você identifica um desconhecimento dos profissionais que atuam nos quadrinhos? Essa pergunta é legal, que inclusive é a pergunta objeto da minha dissertação de mestrado agora. A gente está fazendo uma pesquisa para entender quanto o quadrinista aqui da região Nordeste ele compreende, né, a lei do direito autoral brasileiro. Né? Até é engraçado porque eu fui fazer meu mestrado, sou professor universitário, entrei no mestrado que o foco é inovação, como você leu aí no começo, é propriedade intelectual e transferência de tecnologia para inovação. Inclusive, entrei nesse mestrado pensando assim, vou pesquisar sobre startups, que é dentro da administração que eu trabalho há um tempo, desde o Sebrae. Só que lá no mestrado a gente foi assistindo as aulas, a gente teve uma das aulas de direito autoral, eu vi que era uma linha de pesquisa do mestrado,
E aí, assim, meio que de última hora, na hora de escolher o tema, eu disse, cara, quer saber, eu vou fazer sobre direito autoral. Não vou fazer sobre startups dessa vez. E aí resolvi estudar um pouco a mais, entender essa dinâmica, né? E aí, trazendo assim do universo prático, né? A maioria dos autores, ele não tem essa preocupação, assim, né? De pelo menos conhecer um pouco de como funciona, se registra, se não registra, qual o direito que ele tem a partir do momento que ele publica alguma coisa, né? Ou desde o momento da criação, porque era ter essa dinâmica, você cria, você compartilha com um monte de gente, isso gera riscos, né? Um monte de riscos. Aí eu acho importante que o autor ele tenha essa noção, né? E na nossa pesquisa a gente está tentando, inclusive, entender até onde ele tem noção, se ele conhece ferramentas que existem por aí, como por exemplo a Creative Commons. Você pode dizer, né, para quem está lendo o seu trabalho, é uma ferramenta super simples, disponível na internet, onde o autor ele atribui, né, qual o nível que ele quer que aquele trabalho dele seja explorado, seja divulgado. Né? Para quem não conhece, a Creative Commons são selinhos, né, um negócio até meio informal, mas é uma comunicação aí do autor com o público, para dizer, por exemplo, se eu publico uma tirinha no meu Instagram, se aquela tirinha ela pode ser reproduzida em outros perfis, tá? Se ela pode ser copiada, se uma pessoa pode, por exemplo, pegar a minha tirinha e ela tem uns textos nos balões, e se ela quiser, ela quer alterar o texto e publicar do jeito dela, então a Creative Commons ela tem vários níveis, aí você vai dizer se eu autorizo que aquilo seja explorado comercialmente ou não, se eu quero que ser citado ou não naquilo. Então eu acho que é importante, né? Ainda mais na era da internet, a gente entender. O que dizem por aí é que tá na internet de todo mundo, né? Dizem por aí. A gente sabe que não é bem por aí. Não é bem por aí. Né? E assim, o autor pode ser muito prejudicado, né, quando uma obra dele é utilizada sem permissão ou sem a permissão adequada, né? Até porque, indo pro lado contrário, uma criação artística, ela pode ter muito valor, assim, sabe, cara? Como propriedade. Né? Hoje eu vejo isso cada vez mais. No cinema isso é muito valorizado. Né? Essas IPs, essas PIs, propriedades intelectuais, como eles chamam, são muito valorizadas. Então, assim, eu acho que o autor ele ganha muito quando ele entende até onde vão os direitos dele, até onde acaba, né? Sem contar a dinâmica de plágio, que é uma coisa que a gente já fala bastante no meu trabalho. Né? Essa é uma coisa muito comum. A gente teve há pouco tempo um quadrinista aqui do Brasil, que é a Mari Cagnin, que ela identificou numa série da Netflix, que é aquela 1899, alguns elementos que pareciam com o trabalho que ela tinha lançado antes, né, que acho que é Black Silence o nome do trabalho dela. Né, e ela pegou, inclusive, quadros do quadrinho e comparou com alguns frames da série, e realmente a similaridade era muito grande, né? Tá, e ela falou que há uns anos atrás ela foi para uma feira em Bolonha, divulgou o trabalho gratuitamente, que realmente estava no mundo, né? E assim, é muito complicado, assim, né? Eu não vou tirar o mérito assim, de ninguém. Esse caso provavelmente está judicializado, e só quem sabe são as partes, né? Não sei como São é que tá. detalhes do caso. Deles, né? Especificamente, mas eu fiquei me colocando no lugar dela, né? De realmente um dia assistir alguma coisa e identificar elementos, assim, de um trabalho que eu fiz, né? Deve ser um baque absurdo, assim, né? Tipo, música, isso acontece demais, né? Demais. Demais. E teve aqui o caso agora, tinha aquela até que é Tracy o nome, né? Cantora brasileira, né? Que ela fez o Lovezinho, estourou com aquele menino lá que é o dançando lá, como esqueci o nome dele agora, que o cara que farofa, não lembro o nome dele agora, ó. O Lourinho lá que fazia as coreografiazinhas, né? Dançando, né? Estourou a música dela. Estourou a música dela, e a música era da Nelly Furtado. Ela fez uma versão em português da música, mudou uma batida diferente, né? Pro funk aqui brasileiro. Ficou muito legal a música original, a música brasileira, inclusive, né? Só que foi feita sem autorização da cantora original, e a cantora original acionou a justiça e ela perdeu todo aquele monte de visualização, de escutadas, né, tão importantes hoje no Spotify. Ela perdeu porque não tinha autorização. Aqui em Sobral teve um caso também, Sim. recente, né, com um cantor aqui de Sobral, com James Blunt também. Né? Então, assim, existem coisas que a gente precisa entender, né, para direitos que a gente tem também, e que forma que a gente pode se precaver desse tipo de problema. E aí, interessante isso aí, Zé, indo especificamente para os quadrinhos. Como a gente falou anteriormente, nós temos diversos profissionais envolvidos nessa cadeia. Então tem o roteiro, tem o desenhista. Então cada um tem uma parcela de criação e torna mais complexa essa relação. Né? Por exemplo, você mencionou que teve um contrato, acredito que já chegou ao fim, aquele de uma editora dos Estados Unidos. Sim, foi uma produtora, na verdade. Produtora. Isso foi uma sessão que você fez por 2 anos para que ela pudesse prospectar
possibilidades de colocar sua história numa produção audiovisual. Exatamente. Agora eu imagino a complexidade disso, porque você é uma pessoa que está firmando esse contrato, mas esse contrato ele tem ali uma série de outras pessoas envolvidas, né? O que torna mais complexo. Como é que tem sido isso? Assim, você tem conhecimento de algum caso, por exemplo, até de grandes editoras, enfim, do universo dos quadrinhos? Você tem conhecimento de algum caso que chama atenção e que pode ser emblemático para a gente trazer aqui à tona? Se você sai do Brasil, né, você pega principalmente as grandes editoras de super-heróis dos Estados Unidos, que é a Marvel e a DC, né, existe um histórico aí de 50, 60 anos, né, de invisibilização, vamos dizer assim, dos autores originais. Esses monte de filme que tá tendo de super-herói hoje em dia, né? Por trás, cara, tem histórias assim muito horríveis, assim, sabe? De autores que criaram aqueles personagens e que não recebem hoje, né, os devidos royalties e às vezes nem os devidos créditos por aqueles personagens. A gente tinha contratos assim dracônicos assim antigamente, né? Os criadores do Superman, né, Jerry Siegel e Joe Shuster, né, eles brigaram durante anos para poder ganhar um pouquinho do tanto que o personagem gerou para os donos dele hoje, né? Hoje o Superman ele é um personagem da DC Comics que faz parte do grupo da Warner, que é um grupo conglomerado de mídia gigante, né, que ganha muita grana em todas as mídias com o Superman, mais do que quadrinhos hoje, né? E a família dos dois autores, os dois são falecidos hoje, né? Eles tiveram que brigar muito na justiça para poder ganhar um pouquinho da grana, às vezes inclusive de serem creditados no filme, né? De Superman criado e tal. Isso começou a acontecer nos últimos 20 anos. A Superman é de 1938, se eu não me engano, né? E sei lá, cara, nos últimos 20 anos foi que começou a aparecer uma mensagem no filme de Superman, Superman criado por Joe Shuster e Jerry Siegel. Né? Porque nem isso, né, que é uma coisa que o nosso direito autoral aqui no Brasil, Sim. básica, né, que é o direito moral, né, direito autoral, mesmo você sempre tem que ser creditado, né, sempre ser, independente de você cede, né, o direito patrimonial. Então, até isso eles tiveram que brigar. E é complexo, porque o que essas editoras faziam antigamente? Isso já mudou, né, porque os autores se organizaram, né, para evitar isso. Você ia fazer uma revistinha do Homem-Aranha, né, o personagem Homem-Aranha, que você já sabia que não era seu, mas você foi contratado para ser o roteirista do Homem-Aranha. E aí, na aventura, você decidiu colocar um vilão lá, que ele era um vilão que ele vinha de um simbionte preto que entrava e virava um monstrão com a bocona e tal, né? Que ideia legal, Venom o nome, o roteirista botava tudo aquilo, só que ele tinha assinado um contrato antes, dizendo que qualquer coisa, qualquer personagem secundário, qualquer transeunte que aparecesse na história cruzando uma rua lá, tudo era propriedade, tudo estava cedido para Marvel, né? E aí o que acontece depois, cara, é que o Venom, esse cara que eu tô falando aqui agora, ganha um filme no cinema solo, ele não aparece como um secundário do Homem-Aranha. Os filmes que saíram agora do Venom 2, ele é personagem principal, né? Aí é feito roupa dele, lancheira, brinquedo, tudo, né? E aquele autor antes, ele não ganhava absolutamente nada com isso, né? E aí hoje já há uma organização, os contratos eles já são mais favoráveis para os autores que ganham percentuais, né, da exploração desses personagens que são criados lá. E algumas editoras, inclusive, hoje mais cabeças abertas. Então, uma grande editora nos Estados Unidos se chama Image, né, foi muito conhecida porque publicou Spawn, né, e outros personagens, que hoje a dinâmica já é o seguinte: eu entro na editora para publicar, né, aquele personagem ele já é meu especificamente, né, ele trabalha mais com o personagem do autor, né, então eu faço a história e a exploração do personagem completa é do autor, né? Então já é uma mudança de paradigma, assim, já, mas tem isso aí. Tem um ponto interessante, assim, há 10, 30 anos, 40 anos, de certa forma, os contratos com as grandes empresas eram quase um contrato de adesão. Exatamente. Né? Do jeito que está prescrito, não tem muito o que alterar. Agora, com muitas informações, né? Inclusive com a flexibilização, a própria internet viabilizou isso, né? Então, você pode questionar, pode sugerir. Imagino que seja um pouco mais flexível, né? É claro que ainda vai ter algumas cláusulas assim mais fechadas, digamos assim. E assim, o que pode trazer à tona de reflexão é a importância de você identificar o que você está cedendo, né? Você como criador, por quanto tempo, né? Se é uma coisa definitiva ou se é uma coisa por algum tempo. Então vale pensar e analisar isso da melhor forma. Eu acho até que contratar um profissional. Não é porque eu estou aqui no podcast no escritório de advocacia, né? Que é que a gente traz até o que a gente viu antes. Eu acho, cara, que o artista, né? Seja músico, escritor, roteirista, absolutamente qualquer tipo de artista,
Acho importante ele ter uma base, né? Entender um pouco de como funciona. Mas no final das contas, o profissional do direito autoral, o advogado, o profissional de direito, né? Ele acaba tendo essa informação ela melhor, né? E assim, eu não vou, cara, passar horas e como fazer aquele contrato, né? Às vezes acho que vale a pena, às vezes, se é um contrato que ele pode ser muito importante para o artista, ele de repente envolver, cara, sabe assim, um Muitas vezes escritório de é o advocacia. contrato assim, que vai manter aquela relação definitiva, né? Exatamente, né? Por uma cláusula mal escrita, errada, né? Ela pode ser mortal mesmo, assim, sabe? É. Né? E existe, assim, muita má fé, assim, de empresas grandes, de produtoras que vão utilizar aquilo, né? E, assim, fazendo um adendo, tem casos até de artistas, de desenhistas, que eles fazem uma espécie de registro, digamos assim, diga-se de passagem, o registro não é obrigatório, mas eles fazem registro por personagem. Então, cria o personagem X, é o registro do personagem. É claro que o mais comum é você fazer o registro, né, deixar ali a averbação, digamos assim, da história, do enredo, né, da narrativa. Mas eu acho que por conta dessa peculiaridade de pegar um personagem secundário muitas vezes. Então acho que os desenhistas se preocupam talvez cada vez mais para deixar registrada essa questão de dos personagens que ele vier a criar. E tudo. A gente sabe que mistura as coisas. Lei de direito autoral é até um determinado momento, aí depois entra até registro de marca, de alguma forma, né? O nome do E personagem, tudo isso. fazendo uma ponte com isso, a gente está falando muito de direito autoral por conta do aspecto artístico, né, da produção, mas você consegue vislumbrar, né, outros ativos de propriedade intelectual relacionados com a produção dos quadrinhos? Seria somente a marca ou você consegue identificar alguma outra coisa? Eu acho que entraria mais marca mesmo, assim, marca, né? A não ser quando até uma você... dúvida que eu tenho aqui, até ser advogado, porque, por exemplo, o desenho do personagem, de alguma forma, eu acho que entraria até um pouco na seara ali do desenho industrial, de repente, né? Da criação de uma malha específica, de uma textura que vai ser utilizada, né? E eu acho que até entraria aí também, porque tudo isso conta de alguma forma, né? A canequinha do Homem-Aranha, às vezes, é só o vermelho e azul e o desenho das teias, né? Então eu acho que tem muita coisa, assim, Tem muita sabe? coisa de marca. Fico pensando aqui, né? Direito autoral. A não ser que você tenha uma produção como. Não sei se foi Quem Matou João Ninguém, que teve uma trilha sonora. Não, Né? não foi. Ele teve o Mata-Mata, que foi o livro, né? Que te fez, que foi o romance, que ele entra especificamente. Né? O Mata-Mata deve ser um desafio, inclusive, para um profissional de direito que queria me ajudar a proteger tudo, né? Porque ele é transmídia, então tem literatura, quadrinhos, tem um trecho em cordel, música, um podcast integrado, né? Então tudo isso. Até uma discussão interessante, porque hoje, né? As coisas, as linguagens, elas meio que estão se misturando, as coisas são meio difusas, né? E aí é que leva, inclusive, eu acho a importância maior de uma consulta mesmo com um profissional da área, né? E eu acho muito legal. E Assim, tem muita coisa acontecendo assim nesse momento, assim, as transformações tecnológicas, né? Agora todo mundo só fala de inteligência artificial, né? que também tem muitas questões relacionadas a direito autoral, inclusive tá perturbando muito, inclusive, o setor de arte, assim, né? Porque eu vou até contar aqui, assim, específico, se tu me permitir, Sim. relacionado à ilustração, assim, né? Os ilustradores, primeiro, estão muito preocupados com a questão de mercado de trabalho. A partir do momento que você usa uma inteligência artificial, né? Você vai lá, desenha um cara em cima de uma montanha, meditando, não sei o quê, a inteligência artificial desenha, você deixou de contratar um ilustrador para fazer isso. Isso é uma questão, né, importante, né? Mas tem outra questão maior ainda do campo do direito autoral, não sei se você já tinha lido a respeito, Arthur, que a inteligência artificial para fazer um desenho, cara, ela não faz do nada. Ela tem que ir para algum canto, Sim. né? E aí alguns artistas lá nos Estados Unidos, né, começaram a perceber traços assim da sua arte, né, nessas ilustrações feitas pela inteligência artificial, que estavam, então, ou seja, a base de dados da inteligência artificial ela utilizou algo que era de propriedade de outra pessoa. Exatamente, sem autorização devida. Eles fizeram um documento, inclusive vários artistas assinando, solicitando a inteligências artificiais mais conhecidas do mercado, Midjourney, todos da UX, são as mais conhecidas, para retirarem das bases de dados as artes que são deles, né? Porque realmente isso configura, né, como uma utilização sem autorização, exatamente, né? Direito autoral. Então até essa discussão, ela é interessante, essa discussão vai entrar na música também, vai entrar em todo canto, na literatura, cara. Eu tava vendo um artigo, né, falando que, não sei, na Amazon hoje, um percentual já alto
de livros que são publicados na Amazon já são feitos com inteligência artificial. O cara só deu um comando, um prompt, como a gente chama, e para escrever a história, né, a inteligência artificial escreveu a história e o cara tudo. publicou. E que é uma dinâmica. Então, assim, eu acho que, inclusive, esse momento que a gente está com inteligência artificial é um momento que essa questão do direito autoral perturba muito o pessoal da arte, o pessoal do direito, né? De onde é que tá, até onde é que pode ir. Porque é sensacional o uso também, cara, sabe? O uso para algumas coisas. Né? A gente está no momento de transformação, digamos assim, eu acho que semelhante ao MP3, o Napster, lá no final dos anos 90, que a indústria fonográfica ficou assim em pânico, porque pensou que iria ali ser o declínio total, né? Aí você percebe, essas inovações chegam, tem problemas, tem oportunidades, e depois chegam num ponto de maturação que acaba até favorecendo a própria indústria, como, por exemplo, com a chegada do streaming, o declínio do faturamento da indústria fonográfica ele mudou e começou a ascender mais uma vez, né? Então, eu acredito que a inteligência artificial ela tá chegando, tem agora ferramentas acessíveis a todos nós, estão fazendo música, fazendo obras literárias, fazendo muita coisa com a inteligência artificial, produções científicas também. E aí tá todo mundo querendo descobrir como utilizar o aspecto positivo disso, né? E é claro, evitar que aconteça uma utilização indevida, né? Por exemplo, na construção de imagens, como você estava mencionando, sem o devido crédito, né? Ou pelo menos, enfim, a autorização daquela obra que ele está utilizando como referência, né? Exato. Eu vejo muito, e assim, inclusive eu vejo assim, a evolução das IAs assim, de forma muito positiva, assim, do ponto de vista de trabalho, cara, sabe? Assim, o trabalho acadêmico hoje, assim, pô, eu vou nem falar trabalho acadêmico, não. Eu, como artista, participo muito de captação de recursos de edital, né? E assim, quem faz esse tipo de coisa entende o nível de burocracia que tem, né? Criar objetivo, justificativa, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Né? Os últimos editais que eu participei, inclusive, eu usei muito o chat GPT para gerar esses textos, assim, burocráticos, né? Então, eu ia lá e dizia mais ou menos o que é que eu queria, gere 2 objetivos, não sei o que, escolhia, tinha que alterar, obviamente não sai perfeito. Você tem que Né? revisar. E tinha que revisar, mas assim, cara, era uma coisa que eu levava 3 horas para fazer que eu faço em 20 minutos agora. Então eu vejo de forma muito positiva, né? E até mesmo para criação, cara. Criação, você ir num gerador de imagem, né? Você, de repente, pedir para ele gerar uma imagem específica e você se inspirar por aquilo para criar uma nova imagem. Né? Assim, do ponto de vista de trabalho, eu acho que tem algumas coisas muito interessantes. Vai ter esse período, como você falou, de acomodação, de todo mundo entender, né, como foi essa virada de chave aí da música física, vamos dizer assim, para a música mais digital, né? Teve que ter uma virada, o mercado se acomodar. Né? Isso vai acontecer, eu acho que é inevitável, assim, não adianta. Vamos proibir as IAs, cara. Isso não vai rolar, cara. Não vai acontecer, né? Então, acho que a gente, como artista, a gente tem que entender. Regulação. Vai ter que ter regulação. Isso, sem dúvida nenhuma, cara. Muito necessário, né? Para evitar abusos mesmo. A gente tá vendo que tem que ter a regulação, eu acho, específica, né? Mas tá aí, tá posto. E eu acho que a gente tem que aprender a viver com isso, né? E até, de repente, explorar de alguma forma também. Com certeza. E você falou aqui sobre submissão em projetos, editais. Como é que você tem visto isso? Assim, o cenário de editais, enfim, você acha que é um aspecto de captação que o artista, o quadrinista, enfim, que queira colocar para frente seu projeto, ele deve colocar no seu radar ou ele deve buscar outras formas de captação? Pois é, aí também é um grande depende, né? Mais uma vez, se o seu interesse é lançar por lançar, porque você quer colocar no mundo aquele negócio, ok, você não precisa de muita coisa, só precisa mesmo ter a vontade de escrever, de produzir a música, de fazer o que for, tá? Mas eu acho, assim, mais uma vez, se o objetivo é carreira, acho importante, né, que o artista de praticamente qualquer segmento, ele fique atento ao funcionamento dos editais, como é que funciona. Não é algo simples, né? Não é todo mundo que está preparado para o nível de burocracia que é captar recurso, né, via edital, mas é algo assim, num país como o Brasil, que o mercado cultural, ele infelizmente é muito verde, né, nem se compara com de outros países. A gente usou aqui alguns exemplos de Estados Unidos, a gente não tem como comparar o nível de investimento de cinema, de quadrinhos, de música. Brasil e Estados Unidos não existe, então a gente precisa muito ainda de apoio, né, do Estado. Investimento público. Investimento público, né? Então os editais são extremamente importantes. Teve um período agora
que deu uma escassez total de editais e teve baque assim para a indústria total. A gente volta a um novo momento agora de investimento público na cultura, que eu acho que pode ser importante o artista ele ficar de olho, ligar o radar, como você falou, né, para os editais. E assim, pelo menos para quadrinhos, né? Quase todos os meus quadrinhos tiveram alguma fonte de financiamento público, quase todos, assim, dos 8 que eu publiquei, eu acho que só 2, né, eu não tive apoio, né, porque, assim, quadrinho, cara, a gente passa 1 ano, 2 anos fazendo o trabalho, né, tem muita gente envolvida, tudo demora, nada é rápido, especificamente, não é como literatura, que se eu passar 2 meses escrevendo 2 horinhas por dia, talvez eu consiga terminar um romance, uma primeira versão do romance. Quadrinhos não, tem muito vai e vem, envolve um monte de gente. A minha função de roteiro eu acho até que é tranquila para eu poder fazer com outras coisas, para ser professor, para fazer outras coisas. Mas o desenho, cara, é um nível de exigência muito grande, assim, tá? Meus colegas desenhistas, quando eles entram num projeto comigo, eu sei que eles vão ter que passar horas trabalhando e é muito difícil você fazer isso com outra atividade profissional. Então, a situação ideal para um cara desse é que ele seja contratado, que é o que acontece. Eu capto o recurso e eu vou pagar o resto da equipe, cara. O desenhista, o arte finalista, o colorista, o revisor, vou trabalhar, pagar ali com todo mundo, né, para que todo mundo possa passar 6 meses, 1 ano trabalhando naquele projeto que eu concebi, né, de boa, tranquilo, sabe, assim, pagando suas contas, né, e podendo se dedicar realmente à arte, Sim. especificamente, né, e acho que o mesmo vale para tudo, para cinema é uma mídia absurda, é muita grana envolvida, então também há uma necessidade muito grande de ter recurso. Esse recurso ele não vai vir da iniciativa privada. Hoje tem assim a Netflix investindo em projetos, né? A Amazon está muito forte aqui no Brasil através da Prime e todas as outras, Globo também está investindo muito em projeto brasileiro. Mas assim, cara, os primeiros projetos, a ajuda de um edital normalmente ela é bem interessante, né? Então eu acho importante. Não é algo fácil, cara. Não é fácil. É difícil captar. Depois que o dinheiro chega, é difícil gerenciar. E depois que acaba o projeto, ainda tem uma etapa de prestação de contas que você precisa tomar uma série de cuidados para que você não se comprometa, não tenha problema para você, assim, problema mesmo, assim, de lei mesmo, né? De você ser enquadrado. De assim, ser reprovado. Exatamente. Então, assim, tem problemas, então não é fácil. Eu, para fazer, pedi muito ajuda, né? Infelizmente. Né? O pessoal me ajudou muito. Eu, inclusive, dificilmente eu nego a ajuda a alguém, inclusive. Né? Assim, alguém me. Uma vez por semana alguém mandou mensagem para mim no meu Instagram dizendo que quer ser roteirista. Como é que faz? Cara, às vezes eu tô mega ocupado, cara, mas eu deixo aquela mensagem como não lida, espero o momento da minha vida que eu tô calmo e vou lá e respondo. E muita gente me pergunta sobre o edital e eu, com maior paciência, eu falo, cara, ok, massa, mas você precisa conversar com pessoas, você já tá conversando comigo aqui, mas procura alguém próximo que já tenha captado, sente com essa pessoa, entende como é que funciona. Primeiro projeto, se for possível, contrata alguém para te ajudar, né, que existe essa possibilidade. Alguns editais, inclusive, permitem que você contrate uma consultoria. Você pode colocar uma rubrica para isso. Exatamente, né? Lá na grana que você vai gastar, você já fala que uma parte você vai usar para uma pessoa te ajudar a gerenciar essa arrumação toda, porque é complexo pra caramba, né? Mas acho muito importante que a gente entenda, quem quer carreira, eu acho que sim, tem que ter pelo menos um conhecimento assim, básico sobre editais. Eu acrescento um ponto aqui que pode ser talvez mais jurídico, né, nessa questão. A gente está falando um pouco do que a gente chama de política de fomento à cultura, né? E o fomento, assim, de uma forma bem simplificada, ele pode ser direto ou indireto. Muitos editais, eles repassam o recurso diretamente, né? Ou seja, ele está no cofre do Estado e vai diretamente para o projeto. Esse seria o fomento direto. Existe também o fomento indireto, em que tem incentivos fiscais, em que a iniciativa privada vai poder destinar uma parcela do seu tributo para poder direcionar para um projeto cultural. Existe essa peculiaridade importante, né? Porque quando você fala de fomento indireto, aprovar no edital é um primeiro passo, né? E talvez o mais difícil vai ser ir para a iniciativa privada, para as empresas e vender, digamos assim, o projeto, conseguir injetar o recurso de fato no projeto. Então é interessante os artistas atentarem para essa distinção, né? E uma vez eu até conversando com um produtor, enfim, um escritor, e ele falou, eu não vou atrás de editais, porque para mim é um trabalho a mais para poder bater cabeça, eu tenho um receio, vou ser avaliado, se minha prestação de contas não for aprovada, eu vou botar os pés pelas mãos. E de fato é algo para se colocar, assim, refletir, ponderar, mas como você falou, se você procurar profissionais, podem lhe auxiliar, né? E o projeto,
ele vai ter um recurso total para você remunerar todo mundo que está envolvido, né? Então você não vai sozinho dar conta de tudo. Então realmente me parece que é uma alternativa interessante, mas temos outras formas de Tem, cara. captação, né? Que Isso, você cara. pode fazer. Hoje em dia, financiamento coletivo, Financiamento né, cara? coletivo. Que eu acho que é bem interessante. O Catarse, a principal ferramenta aqui no Brasil, tem outras também, tem Kikante, né? Até mesmo Minha Vaquinha, qualquer coisa assim. Mas o Catarse é muito legal. Ele já veio aí inspirado numa ideia norte-americana, que é o Kickstarter, né? E para quem não sabe, né, talvez seja bom falar assim bem da base, né? É quando você precisa de grana para movimentar um projeto, aí você cria um projeto lá na plataforma, Catarse aqui, que é a mais conhecida no Brasil, e aí você divulga aquele link e pede para que as pessoas contribuam com aquele projeto. E é óbvio assim que pode ser um esquema só de doação, a pessoa só contribui para ajudar. Mas hoje em dia as pessoas fazem o quê? Você contribuir com determinados valores, você tem direito a algumas coisas naquele projeto, né? E para quadrinhos isso é muito legal, porque vira meio que uma espécie de pré-venda do quadrinho. Sim. Né? Se você quer apoiar, você vai lá, e se você apoiar com no mínimo R$50, você vai receber o quadrinho impresso quando ele estiver pronto, né? Então tem uma galera já também usando isso muito bem, né? Inclusive assim, para a literatura e para os quadrinhos nacionais, né? Para esse meio editorial, o financiamento coletivo hoje tem uma participação muito grande, assim, você tem usado bastante, editoras, inclusive, utilizado para financiar seus trabalhos, né, fazer essa pré-venda, porque o site ele acaba funcionando como uma comunidade de gente que já apoia projeto cultural, né? Muita gente da música tá lá, do teatro, do cinema, tem praticamente, tem inclusive assim, uma causa social, quero fazer um canil na minha cidade, você pode ir lá no Catarse e fazer isso. Então eu acho muito legal o financiamento coletivo, e tem hoje uma figura que é o financiamento coletivo recorrente também, que é uma variação em que a pessoa não apoia um projeto específico, ela pode apoiar o artista. Né? Eu crio lá, né, usando ou o próprio Catarse Assinaturas, ou o Padrim, né, ou o original americano, que é o Patreon. Né? Você vai lá e tem lá roteiristas Zé Wellington, me ajude a continuar escrevendo quadrinhos. É uma coisa e aí do artista. Né? Exato, aí você vai lá e você pode apoiar, e aí no seu cartão de crédito você entra com R$10 por mês para mim. Né? Você escreve seu cartão de crédito todo mês. Uma assinatura. É uma assinatura. R$10, não é os R$10, porque 13% da plataforma, né? Mas vai chegar lá, né? Aqueles 13% é 8,70 que vai dar, acho que vai ficar R$8,70, vai chegar para mim, né? Juntando, tem muitos artistas incríveis na música, tem uma cantora que eu sigo assim, que ela é uma ativista, né, do financiamento coletivo, que é a Amanda Palmer, né? Eu adoro ela, uma excelente musicista, cantora incrível, né? Pianista também, viu, Arthur, depois para tu conhecer. Né? E ela fez assim um sucesso gigante no Patreon, assim, criou uma comunidade em volta dela, né? Então se você contribuísse com um determinado valor, toda semana ela fazia uma live fechada só para os contribuintes dela e conversava, improvisava música com a galera, né? Muito então bacana. assim, É por isso que muitos produtores eles assim sugerem que você busque essas outras formas de captação. Porque de alguma forma você cria, é como se fosse essa pré-venda, como você estava falando. Porque você cria uma audiência, você cria expectativa, então cria envolvimento. Então é uma forma inteligente de buscar trazer recursos para o seu projeto, que é um pouco diferente do edital. Porque o edital você ali está meio que num laboratório, muitas vezes você nem está divulgando que está construindo isso, né? E eu acho que pode até juntar as duas coisas. Pode você submete tudo, um cara. edital. Exato, pode juntar edital com editora, financiamento coletivo com editora, financiamento coletivo com edital, né? É até interessante. Hoje a gente tem uma gama de coisas, né? Você pode desde publicar independente, a buscar ajuda do governo ou da iniciativa privada, né? Eu acho que inclusive você não precisa usar só uma, cara. Vai ter um trabalho que tem mais cara de financiamento coletivo, vai ter um trabalho que eu pensei, tem um apelo danado aqui no edital, esse trabalho específico se eu lançar. Né? Então a gente tem um monte de coisas hoje específicas, que aí volta lá para o começo do nosso papo também, na necessidade inclusive do artista, ele ter um conhecimento, né, sobre essa gama de coisas que existe, de ferramentas, para ver qual combina mais com ele, cara, porque eu penso muito nisso, assim, sabe, Arthur, assim, né? A pessoa me pergunta, qual é a melhor? Eu não digo assim, cara, me fala de você primeiro, qual é o teu perfil? Teu perfil é o que aguenta uma burocracia do edital? Né? Eu trabalhei no Sebrae durante 8 anos, né? E burocracia era uma coisa que a gente tinha muito lá. Então, para mim foi muito tranquilo ir para edital, né? Mas tem gente que me procura, cara, que eu falo assim, cara, edital não é para ti, cara, não é.
não é para você, para o seu perfil não é edital. Aí é melhor você se concentrar em procurar uma editora mesmo, né? Então acho que é isso também, encontrar o que é confortável para você, né? O que você tem conhecimento, né? O que dá para você buscar. Eu acho que é isso, cara. Vamos fazer um planejamento estratégico aí, né? Mais ou menos, isso é importante, é para definir o objetivo, assim, é muito legal pro artista, cara. O que é que eu quero, assim, é muito legal para depois tu avaliar os caminhos possíveis, é válido. Muito bom, Zé. Assim, imagino que a nossa conversa, ela tem muitos outros pontos pra gente falar, talvez uma segunda oportunidade, né? A gente tá se encaminhando um pouco pro final, e aí eu queria só, assim, deixar o espaço aberto pra gente falar de algumas recomendações, sugestões que você possa fazer aqui nesse campo da arte e cultura, né? Então, assim, você como roteirista, né, de quadrinhos, você tem algum quadrinho que você conheceu recentemente ou algum que lhe marcou, que você queria sugerir aqui pra gente? Tem, cara, tem vários, assim, né? Como eu sei que muita gente talvez aí seja um neófito, assim, não tenha ler quadrinhos, né? Eu vou fazer uma indicação aqui bem diferente, assim, né? Pra você conhecer, até porque a gente acha que às vezes quadrinho é só Turma da Mônica, né? E aí eu vou fazer uma indicação para adulto, caso você seja um adulto, querendo entender o que é que a linguagem de quadrinhos faz hoje. Eu tenho um quadrinho excelente chamado Pílulas Azuis, tá? Ele é feito por um francês ou é suíço, eu tô na dúvida agora. Chama Frederick Peters, o autor, europeu, tá? E é muito legal, um quadrinho, é um drama, tá? E é uma história meio que assim, menino conhece menina. No cinema tem esse gênero, inclusive, que é Boy Meet Girl, que é como se fosse duas pessoas que se apaixonam e como é que elas vão ficar juntas no final, né? Teoricamente começa assim. Só tem uma diferença, quando o cara conhece a menina faz um joguinho ali, não sei se quer ficar ou não. E aí quando eles chegam pra conversar, o cara pergunta assim, por que não vai dar certo a gente? E a mina fala, eu gosto de você, mas não vai dar certo porque eu sou soro positiva. Eu tenho AIDS, né? E esse quadrinho é incrível, e ele é mais incrível ainda quando a gente sabe que é a história do autor, cara. O cara escreveu a própria história dele, autobiográfico, né? Ele com a mulher dele que era soro positiva, cara. A história é incrível. É pra se debulhar de chorar, cara. Recomendo aí se você gosta de assistir, ler alguma coisa ou assistir um filme que você acha que é legal emocionalmente. É incrível esse quadrinho, cara. Muito premiado. Chama Pílulas Azuis, Frederick Peters, né? Quadrinho eu começaria com ele aí. Bacana. E livro? Cara, assim, muita coisa legal. Tem um livro da Amanda Palmer que eu falei agora. Eu ia pegar meu celular pra ver o nome aqui agora, né? Mas procura depois Amanda Palmer. Ela fez um livro sobre essa relação que ela tem com os fãs e com as ferramentas de financiamento coletivo, né? E é um livro sensacional. Ele é voltado... Pode pegar. Vou googlear aqui, cara, tá? E ele é um livro Não voltado pro... Ele, assim, ele não é um livro técnico, né? Antes que pareça assim, é um livro técnico, assim. Não é. Ele é ela contando a história dela, né? É um livro, inclusive, extremamente emocional nesse sentido, né? O livro é A Arte de Pedir. O nome é excelente, inclusive. Olha só que legal falar de financiamento coletivo. Você tem que pedir às pessoas para lhe ajudar. E ela fala dessa relação dela de artista, que começou como artista de rua, passava chapéu na rua enquanto tocava na rua, e fazia performance pedindo. E como isso chega na internet, quando ela vai para uma ferramenta como o Patreon, em que as pessoas vão ser patronos dela, especificamente, né? E ela vai contar a história dela como artista, na relação dela com música, que ela é uma excelente musicista, assim, uma pessoa incrível, né? E como é que ela chega e o Patreon muda a vida dela. O livro é excelente, muito emocionante, ela escreve muito bem, né? E aí eu vou deixar essa recomendação, A Arte de Pedir, Amanda Palmer. Muito bom. E de música? Alguma banda? Bora lá, pai. Eu vou ser ousado nessa indicação aqui específica, né? Eu cresci ouvindo punk rock e hardcore, né? E assim, durante muito tempo, naquela nossa época, Arthur, 20 anos atrás, o negócio bombava, tinha uma cena independente, né? Deu meio que uma caída, né? Depois ali de 2010 pra cá, né? Mas estão surgindo umas novas bandas hoje, né? Que pegam esse estilo, assim, do punk rock e tudo, e fazem, e caminham em direção a uma coisa mais indie, assim, uma coisa mais experimental. Tem uma banda que eu tô escutando muito, que se chama Turnstile, né? Que era muito legal, e eles lançaram um disco, né? Há 1 ou 2 anos atrás, que chama Glow On, que fosse brilho, uma coisa assim. É uma banda brasileira? Não é. Ela é de fora, ela é dos Estados Unidos, tá? E, assim, eu recomendo demais o som deles. Brasileiro, cara, eu ia recomendar Bugarins, que eu tenho estudado bastante. Pode procurar qualquer disco deles aí também. Tem uma banda nacional também, já fazem muito sucesso lá fora, inclusive, né? Faz um som mais alternativo, né? Que é um som assim mais psicodélico em alguns momentos e pesado em outros, eu acho isso muito legal. Inclusive, né, Bugarins aí também, fica as duas aí, Turnstile e Bugarins. Bacana. E algum filme? Filme, cara, tem assistido tão poucos filmes,
né? Um filme que eu poderia... Vai ser também um clássico aí, marcante. Pode ser um clássico marcante, né? Pô, então vou indicar aqui, né? Estamos na música, né? Tem um diretor irlandês que eu gosto muito, né? Adoro o trabalho dele, que chama John Carney. O John Carney, ele tem uma dinâmica que ele sempre coloca música nos filmes dele. Os filmes dele têm uma presença muito forte da música. Ele tem 3 filmes que eu adoro, né? O primeiro filme que ele fez quase independente, que lá se chama Once, aqui no Brasil ficou Apenas Uma Vez, que é sobre um músico de rua se apaixonando por uma menina que sonha em trabalhar com música, né? Foi feito de forma independente, gravado em Dublin, na Irlanda. Muito legal o filme. Ele tem um segundo filme chamado Begin Again, que aqui no Brasil ficou Mesmo Se Nada Der Certo, que é um filme também sobre música, maravilhoso. Um produtor que está fracassando musical. Ele descobre uma musicista de rua e resolve investir na carreira dela, né? E eles vão conversar e tem todo esse processo. E tem um terceiro que eu vou deixar para falar mais dele, que eu adoro, que chama Sing Street. Aqui no Brasil ficou Sing Street, Música e Sonho. Deve ter na Netflix ainda. Né? Que é sobre um grupo de adolescentes na década de 80 montando uma banda. Né? E é muito legal, porque tem muitos... Todos esses 3 filmes têm trechos musicais, assim, maravilhosos, assim, cara. Cenas musicais incríveis, assim, né? O primeiro filme dele, que é o Once, que ele fez independente, né? Ganhou Oscar de melhor canção na época, né? Que é uma música muito linda que tem no filme, que tem uma cena, inclusive, que é numa loja de música, cara, que é sensacional. Ele vai com violão, o ator principal... Chega lá, inclusive o cara que fez as músicas, que é o ator principal, Glenn Hansard, que é um excelente cantor também, né? E tem uma cena numa music shop da vida na Irlanda que é de arrepiar, assim, né? Então, os filmes do John Carney aí, 3 de uma vez, para não ficar só um aí, né? Fica aí Apenas Uma Vez, Mesmo Se Nada Der Certo e Sing Street, Música e Sonho. Bacana, boas recomendações. Então, grande Zé, a gente só agradece a sua disponibilidade, sua atenção e as informações que você trouxe. E aí deixo aberto aí para suas considerações finais. Cara, apenas agradecer, muito legal bater um papo assim, que mistura inclusive as disciplinas que eu trabalho bastante, administração e cultura, né? Prazer enorme estar conversando com você, né? Conversar com você é sempre muito legal, sempre aprendo muito. Desde as épocas lá que a gente tinha banda junto, tínhamos algumas bandas juntos, sempre muito divertido, né? E é muito legal bater um papo assim com alguém que vê a cultura de forma tão séria quanto eu vejo também, tá? Então, prazer, estou à disposição, sempre quiser bater um papo aqui, conte comigo. Bacana, agradecemos. Então, hoje, a gente teve o primeiro episódio do podcast Quinta com Lei, com a presença de Zé Wellington, e chamamos vocês aí para acompanharem nas nossas redes sociais, os próximos episódios e outras informações que a gente coloca aí nas nossas redes sociais. Obrigado.